Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era separada, mas por conta de um acordo que havia feito com meu ex-marido, continuava morando com os nossos filhos numa casa que ficava no terreno da minha ex-sogra. Aliás, eu e a dona Júlia, a gente sempre se deu muito bem. Até porque não era porque meu casamento não tinha dado certo que a gente iria virar a cara uma com a outra. Pelo contrário. Ela gostava muito de mim. E eu a tinha também, sabe, praticamente como uma segunda mãe. Meu ex-marido, inclusive, já tinha até se casado de novo e tinha um filho com essa outra mulher. No começo foi difícil para mim, até porque eu continuava gostando dele. Era o pai dos meus 3 filhos, só que a gente não pode também obrigar a pessoa a ficar com a gente, né? Prender. Para falar bem a verdade, apesar de estarmos oficialmente separados e ele já estar com outra, de vez em quando rolava alguma coisa entre nós. Ele aparecia para ver as crianças, aí ia ficando e no fim tínhamos sempre uma recaída. Acabamos fazendo isso, olha, muitas e muitas vezes. É claro que tudo sem o conhecimento da sua mulher. Depois que me separei, a verdade é que eu nunca mais havia tido outro homem. Até porque continuava gostando do Cláudio. E como a gente ficava junto de vez em quando, enfim, mantinha sempre aquela esperança de que, de repente, ele desistisse da outra e voltasse. Quem gosta sempre tem aquele restinho de esperança. Não era a situação ideal, claro que não era, mas, enfim, era o que eu tinha. O fato é que minha vida ia nesse ritmo quando eu conheci o Ricardo. O Ricardo tinha se mudado para a casa do lado. Não fazia muito tempo. Na verdade, eu tinha visto 3 ou 4 vezes apenas, e tudo assim muito de relance. Nunca tínhamos conversado, por exemplo. Até que um sábado, eu estava ali no quintal, meus filhos estavam brincando de bola, ali perto. De repente, um deles chutou a bola com um pouco mais de força e ela passou por cima do muro e caiu lá no quintal dele. Antes que um dos meninos pulasse o muro, o próprio Ricardo apontou a cara, assim, por cima do muro, com a bola na mão, brincando. Quem foi o pé torto que chutou essa bola pra cá, hein? Sabe, ele falou aquilo sorrindo e jogou a bola de volta para os meninos. E aí se voltou assim para mim e me cumprimentou. Sabe, de saída gostei do jeito dele. Deu para ver que era um cara assim muito simpático, muito receptivo, sem contar que também era bonito. Conversa vai, conversa vem. Ele se apresentou. De repente, ele começou a perguntar dos meninos, que sabia se eram meus filhos. Falei que sim. E foi então que ele perguntou: e o teu marido, ele trabalha com o quê? Meu marido, ele é vendedor, quer dizer, marido é modo de falar, porque a gente não é mais casado. Vai fazer 4 anos que nos separamos. Sério? E você tá sozinho esse tempo todo? É. Acho que tô esperando a pessoa certa. Sabe, no que eu falei aquela frase, eu notei que ele mudou de expressão. Me olhou assim, bem sério, ficou há algum tempo em silêncio, até que, de qualquer modo, ficou nisso porque dali a pouco inventei uma desculpa, me despedi e entrei. Confesso que fiquei com a imagem desse rapaz no pensamento e com uma impressão muito boa. Simpático, rapaz bacana, educado, bonito.
jeito. E o fato é que a partir desse dia, sempre que acontecia da gente se ver, dava para ver que rolava alguma coisa. Dava para sentir um certo interesse, e isso de parte a parte. Não nego que eu ficava emocionada quando a gente se via. Eu ali de um lado do muro, no quintal, e ele geralmente lá do outro. Até que um dia, lembro que eu estava no ponto esperando o ônibus, indo por trabalho, reparei naquele carro passando assim bem devagar. Nem me passou pela cabeça que pudesse ser ele. Até porque os vidros do carro eram escuros. Não dava para ver quem estava no volante, mas de repente o carro parou, deu assim uma ré e parou bem diante de mim. Aí baixou o vidro e, para minha surpresa, era ele. Tá indo pro terminal? Entra, te dou uma carona. Olha, confesso que eu fiquei meio receosa de aceitar. Mas, até para não parecer mal educada, indelicada, acabei aceitando. Fiquei toda sem graça, porque ali no ponto tinha outras pessoas que pegavam o mesmo ônibus naquele mesmo horário. Sabe, vizinhos. A gente se conhecia, nem que fosse de vista. De qualquer modo, aceitei a carona, até porque que mal podia haver. No trajeto, durante a conversa, ele perguntou o que eu diria se ele me convidasse para fazer alguma coisa, tipo sair num sábado, ir a uma lanchonete, uma pizzaria. Em tom de brincadeira, respondi que ia pensar no assunto. Mas ele insistiu. Escuta, você gosta de dançar? Porque a gente podia combinar de ir a algum clube qualquer dia. O que você acha? Pode ser. A gente só precisa ver, sabe, o horário, o dia. Sabe o que é? Que por causa dos meus filhos, fica meio complicado para eu sair. Você entende? Enfim, ele me deixou no terminal, seguiu o seu rumo, não sem antes pedir o número do meu celular. Confesso que fiquei empolgada, até porque já estava me sentindo atraída. Na verdade, depois daquele convite, cheguei a ficar até meio eufórica, apesar de também ter sentido um pouco de medo. Imagine, desde que tinha me separado, e isso já ia para 4 anos, nunca mais eu tinha me envolvido com ninguém. Quer dizer, continuava me relacionando com o Cláudio, meu ex-marido, mas ele não vale, até porque era meu marido. E mesmo assim, era só uma coisa que acontecia de vez em quando. Aliás, fiquei ali pensando o que ele diria, meu ex-marido, se soubesse que eu estava saindo com outra pessoa. Sabe, foi uma coisa que eu passei a me perguntar. Será que ele ia gostar? Ia achar ruim, apesar de já ter sua mulher, já ter sua outra família? Se bem que também, que isso tinha a ver? Se ele já tinha refeito a vida dele, por que é que eu não podia refazer a minha? Até porque, confesso que nunca tinha me aproximado de outro homem, primeiro porque não saía procurando, e depois porque não tinha aparecido ninguém especial. Foi por isso, até por pensar assim, no fato de meu ex-marido já estar com outra pessoa, ter até um filho com essa outra mulher, foi que eu achei, sabe, justo aceitar aquele convite. Quando o Ricardo me ligou para a gente combinar de sair, eu já estava com a decisão tomada. Isso aconteceu no sábado. Ele queria me levar para um clube de dança. E apesar de ter ficado com aquele friozinho na barriga, acabei aceitando. Fui conversar com a dona Júlia, inventei uma desculpa, falei que precisaria sair e pedi que ela ficasse cuidando dos meninos. Claro que eu não contei que ia sair com o nosso vizinho, que tinha me convidado para ir num clube de dança. Claro que não. Até porque tinha medo de que ela não gostasse.
Inventei uma história que tinha que me encontrar com uma amiga, e para minha sorte ela concordou sem ficar fazendo muita pergunta. Eram 9h15 da noite, quando encontrei o Ricardo lá na esquina. De saída, assim que entrei naquele carro, deu para sentir aquela atmosfera gostosa. Nessas alturas, era mais do que evidente o nosso interesse um pelo outro. Sabe, esse tipo de coisa não tem como esconder, não tem como disfarçar. E olha que noite gostosa que a gente passou. Fazia quanto tempo que eu não me divertia. Era um lugar tão gostoso, sabe, e foi lá nesse clube que nós trocamos o nosso primeiro beijo. Na verdade, depois do beijo, a gente foi além. Perto da 1h da manhã, entramos no carro dele de volta e acabamos parando no primeiro motel que encontramos no caminho. Até porque, meu Deus, eu estava sozinha. Tudo bem que de vez em quando tinha uma recaída, meu ex-marido vinha ver os meninos, aí, enfim. Mas de qualquer maneira, ele estava com outra família, já tinha outra mulher, já tinha filho com ela, inclusive. De modo que compromisso mesmo eu não tinha com ninguém. Mesmo assim, claro que pensei, enquanto entrava naquele motel, o que meu ex-marido diria se soubesse que eu estava saindo com outra pessoa. De qualquer maneira, ele que ficasse lá com a mulher dele. Até porque, repito, eu era uma pessoa livre. Acho que passava das 4h da manhã, quando o Ricardo encostou o carro na frente do portão de casa. A gente ainda ficou namorando ali durante mais um tempo, até que nos despedimos e eu entrei. Meus filhos estavam dormindo, naturalmente, na casa da minha ex-sogra. E eu, claro, não quis acordar ninguém. Simplesmente tomei o rumo da minha casinha e me joguei na cama. Mas quem disse que eu consegui dormir? Fiquei o tempo todo pensando no que tinha acontecido. No clube, na dança. Depois a gente fazendo amor naquele motel. Sabe, eu lembrava e chegava a rir sozinha. Verdade seja dita, há muito tempo que eu não me sentia tão bem, tão feliz. E depois eu merecia. De certo modo, me fez muito bem sentir, perceber que eu devia tocar a minha vida em frente. Meu ex-marido já estava em outra. Eu precisava encontrar uma outra pessoa, ser feliz. E me fez tão bem me sentir desejada, sabe? Amada por outro homem. O problema é que, no dia seguinte, eu descobri que minha ex-sogra, Dona Júlia, tinha visto eu chegando de madrugada. Tanto tinha visto que veio conversar comigo. E olha, eu nunca tinha visto essa mulher tão zangada. Escuta, que história é essa, Ivete, de você chegar com um vizinho de madrugada? Foi para isso que você deixou as crianças comigo? Olha, eu fiquei tão sem jeito, até porque não estava preparada para responder. Senti aquele frio na espinha. Não só por aquilo que ela disse, mas pelo modo como olhava para mim. Minha voz quase não saiu. Mas o que tem isso, Dona Júlia? Que tem isso? Você acha isso certo? E o Cláudio, você já pensou no que ele vai dizer quando ficar sabendo? Mas, Dona Júlia, a gente está separado, a gente não tem mais nada um com o outro.
Sim, mas ele continua te ajudando, não continua? Ou ele deixou de ser pai dos teus filhos? Não quero mais saber disso aqui, velho. Não gostei nada, viu? Daqui a pouco os vizinhos estão comentando. Onde já se viu? Olha, eu até imaginava que se soubesse, ela não iria gostar, mas juro por Deus que não esperava a intensidade daquela reação. Meu Deus, eu e o filho dela estávamos separados. Tudo bem que ele continuava sendo o pai dos meus filhos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Continuava sendo o pai dos meus filhos, mas estava com outra, morando e dormindo toda a noite com outra. E daí? Eu acho que na cabeça dela, pelo fato de eu continuar morando ali, no terreno dela, eu continuava devendo satisfação pro Cláudio. Olha, ela chegou a dizer que não queria ver o nome do filho dela na boca de ninguém. Olha, eu nem soube o que dizer, porque me pegou tão de surpresa. Mas juro que não entendi aquela reação. Mas não entendi mesmo. Repito, ela podia até não gostar, mas não era para tanto. Como se não bastasse, para deixar clara a sua posição, ela chegou a dizer que não ficaria mais cuidando dos meus filhos para eu sair por aí. Foi a expressão que ela falou. Meu Deus, ficou um clima tão ruim. Só que eu me senti tão injustiçada, porque o que ela esperava, meu Deus? Só pelo fato de morar ali, sabe? Tudo bem, o terreno era dela, mas o que ela esperava, meu Deus? Que o filho dela já estava com outra, casado, com filho. Parece que eu tinha que ficar sozinha minha vida toda, pelo fato de um dia ter me casado com ele. Eu tinha adorado conhecer o Ricardo. Sinceramente, nessas alturas, estava até pensando em ter alguma coisa séria com ele. Claro, se ele também quisesse, e parecia até que queria. Só que depois daquele balde de água gelada, fiquei sem saber o que pensar. Mesmo assim, a gente trocava mensagens direto. Ele vivia me convidando para a gente sair de novo. Dizia que estava com saudade, que tinha adorado aquela primeira vez. Só que eu sempre inventava uma desculpa. Falava que não tinha ninguém para cuidar das crianças. Até que um dia, para minha surpresa, ele pulou o muro do quintal e veio bater na minha porta. Olha, eu levei um susto. Isso foi um sábado à tarde. Olha, quase perdi a voz quando o vi ali diante da minha porta. Meus filhos estavam todos comigo. Mesmo assim, ele me puxou assim para fora e chegou a me dar um beijo. Mas olha, se demorou 2 minutos aquele nosso encontro, entre aspas, foi muito. 2 minutos. Foi ele voltar lá pro quintal dele, depois de 2 minutos no máximo, para minha ex-sogra bater também a minha porta. E já chegou me acusando. Eu vi o que aconteceu, viu, Ivete? Cadê o respeito, menina? E com os meus netos ainda perto? Mas olha, eu vou contar tudo pro Cláudio. Você me escutou? Eu vou ser obrigado a contar para ele. Ela não me deixou nem responder, nem me defender. Falou aquilo, virou as costas e saiu resmungando. Dali de casa, cheguei a escutá-la falando sozinha lá na casa dela.
Até porque, acho que ela falou num tom assim relativamente alto, que era para eu escutar mesmo. Morando de favor na casa que o meu filho construiu e não se dá o respeito. Mas eu não vou permitir isso, mas não vou mesmo. Meu Deus do céu, o que eu estava fazendo de errado? Foi o que me perguntei. Quem que eu estava desrespeitando afinal? Eu e o Cláudio éramos separados já fazia quase 4 anos, oficialmente. Apesar de ficarmos juntos às vezes. Mas isso era porque ele vinha ver as crianças e se aproveitava para tirar uma casquinha. Sabe, meu ex-marido não tinha o direito de falar absolutamente nada. Nem ele, nem ela, Dona Júlia. Ou será que eu não tinha o direito de ser feliz ao lado de outra pessoa? Só pelo fato de morar ali no terreno deles? É claro que a atmosfera entre nós ficou péssima. Ela simplesmente virou a cara para mim. E o pior é que ela cumpriu a ameaça. Foi lá e contou tudo pro Cláudio. Só que contou do jeito dela. Diz que eu andava me assanhando pro nosso vizinho, desrespeitando meus filhos ali mesmo no terreno. Aí ele veio conversar comigo. E até para evitar problemas eu neguei. Diz que não tinha feito nada de errado, que apenas tinha pego uma carona com o Ricardo e que a mãe dele tinha entendido tudo errado. Menti para evitar maior confusão. Nesse dia, inclusive, o Cláudio tentou me arrastar lá pro quarto, como ele sempre fazia, né? Só que eu não quis. Falei que não era certo a gente ficar, sabe, tendo aquele tipo de atitude. Afinal de contas, ele tinha outra família. Isso já fazia 4 anos. Na verdade, como que eu poderia, sabe, me deitar com meu ex-marido, se nessas alturas eu só tinha cabeça pro Ricardo? Depois conversei com ele, com o Ricardo, por telefone. Expliquei a situação envolvendo a minha ex-sogra, meu ex-marido, e para minha sorte, ele entendeu. Pelo fato de eu morar ali, naquele terreno, ela não aceitava que eu me envolvesse com outra pessoa. Claro que a gente não deixou de se ver. Mas agora a gente se encontra bem longe das vistas dessa mulher. Tudo para evitar problema. Mas se eu disser que estou feliz com essa situação, estaria mentindo, porque não estou. Puxa vida! Será que eu não tenho o direito? Já é difícil a gente conhecer uma pessoa especial. Sabe, é tão raro você conhecer uma pessoa que você olha assim para a pessoa e diga para si mesmo: puxa, essa pessoa vale a pena. E aí, quando acontece, tem gente que não aceita, parece que não quer ver o outro feliz. Tudo bem que a gente continua junto, se encontrando, mas eu queria fazer isso na vista de todo mundo, porque não estamos cometendo nenhum pecado, nenhum crime. Não queria precisar me esconder. Só que, de que jeito que eu vou colocar esse tipo de pensamento na cabeça dessa mulher? O pior é que eu gosto dela, a gente sempre se deu bem, ela não é má pessoa. Só que parece que fechou os olhos em relação a tudo que cerca a minha vida. Simplesmente ela não consegue enxergar que eu também preciso e mereço ser feliz. Aliás, do jeito que o filho dela já fez há muito tempo, desde que nos separamos. Será que, para ser feliz, para ter um pouquinho de paz, eu vou ter de me mudar dessa casa? Ir embora daqui desse terreno? É isso que eu vou acabar tendo de fazer, porque, sabe, aqui eu sinto que não vou ser feliz. Ela não aceita. Ela simplesmente não quer.
Ela acha que eu estou desrespeitando o filho dela, que nessas alturas já está casado com outra, inclusive já teve um filho com ela. Meu Deus, será que eu não mereço também tentar minha felicidade do mesmo jeito que ele tentou e conseguiu? Se ele tem o direito de refazer a vida dele, de dormir toda noite ao lado de uma outra pessoa, de fazer amor com essa outra pessoa, ser feliz, enfim, será que eu não tenho o mesmo direito?